Olá, eu sou Andressa Grifante, da agência RS Bloggers, e está começando mais um InfluCast. Aqui falamos sobre influência e empreendedorismo digital. E dessa vez vamos debater as relações de consumo, os direitos do consumidor, alguns abusos que vêm acontecendo durante a pandemia e principalmente como evitá-los. E eu sou o Leonardo Zanata, advogado especialista em direito digital. E esse episódio integra a nossa série que foi criada aqui para abordarmos as transformações impostas pela pandemia do Covid-19. Essa série está chegando ao fim, mas é claro, continuaremos abordando por aqui tudo o que for relevante e pertinente sobre essa situação e que seja, por óbvio, de interesse do nosso público. Isso aí, a gente está gravando agora de forma remota, online, das nossas casas e ainda estamos respeitando as orientações de isolamento social. Então a gente recomenda que vocês, ouvintes, os que puderem, claro, façam o mesmo, fiquem em casa. Tudo bem contigo, Léo? Tudo bem comigo. Hoje estamos gravando numa sexta-feira, 22 de maio, e hoje o dia promete. E olha, te confesso, não me canso de me surpreender com os abusos que a gente lê por aí, né? Esse episódio que a gente tá gravando foi mais ou menos pra gente poder levantar um desses abusos, dessas manchetes assim, meio incríveis e que a gente volta e meia debate, né, sobre elas no WhatsApp. Dessa vez a gente vai trazer algumas aqui pra fazer esse debate junto com o público, né? Com certeza. Eu vou já te largar uma que é bem inacreditável, assim, a primeira vez que eu recebi isso num grupo de WhatsApp, eu fui ir atrás para ver se não era realmente alguma fake news, mas uma escola de São Paulo sugeriu a desmatrícula de alunos cujos pais pediam uma redução da mensalidade. A mensalidade esta é de R$10 mil. Eu tô entrando agora lá no Aos Fatos para ver se isso é verdade ou é sacanagem. Não, a fonte era de credibilidade, assim, e realmente essa escola, ela respondeu para os pais, respondeu até, acho, para a matéria, que realmente não estava tendo nenhuma vantagem com toda a situação, então manteria o mesmo valor de mensalidade porque tinha os mesmos gastos, e os pais estavam ali debatendo porque não era possível que eles tivessem os mesmos gastos. R$10 mil, claro que a gente já tá falando de uma escola privada, de um nível e tipo aí de não sei, tem uma linha, eu acho que era uma escola internacional, né? Enfim, não sei, nem cabe aqui a gente citar nomes. Acho que o que vale é a gente debater a questão das escolas versus pais, né? Porque tem muita escola diminuindo o valor da mensalidade, tem escolas suspendendo, tem escolas mantendo o mesmo valor, mas que depois vão deixar como crédito, né? Para essas crianças, para esses alunos. Cada um tá entendendo uma forma diferente de agir, mas para os pais eu acho que é prejuízo, né? Mesmo ganhando um desconto, o filho, ainda que tenha uma aula online, não é a mesma coisa, porque o pai ele tem que colaborar ali, ele tem que dar atenção, ele tem que, enfim, não é jogar o filho ali na frente do computador. Isso, claro, vai variar conforme a idade do filho, mas tem sido uma preocupação a mais para os pais, a tal da aula online. Como é que tu vê isso? Tu ainda não passa por isso, né, Léo, com o teu pequeno, porque ele ainda não tem um aninho, então não teve que matricular ele, não tá sofrendo com mensalidade. Com certeza, a gente ainda não foi impactado por isso. Como é que tu vê, assim, como advogado, né, essa relação de consumo? Eu acho que a gente tem que partir, Andressa, de uma situação em que, no momento em que nós colocamos escolas versus pais, a gente já está estabelecendo uma relação de conflito. E o momento definitivamente não enseja uma situação de conflito, né? O primeiro passo seria compreender que eles não estão em lados diametralmente opostos, mas sim que deveriam estar andando juntos para que esse período em que houve suspensão das aulas presenciais, e tem que frisar bastante isso, o que foi suspenso só foi a presença das pessoas nas escolas, mas as aulas
como um todo, não foram suspensas, né? Claro que a gente tem aqui cenários diferentes, desde o cenário da escola particular, da escola pública e principalmente das escolas de alto padrão, que é onde a gente vê esse absurdo da matéria que tu veiculou, né? Nesse mesmo balaio a gente coloca também, a gente consegue encaixar as aulas nas faculdades, né? Que também tiveram as suas aulas presenciais suspensas, mas os semestres devem continuar. As pessoas não podem perder a formação, até por uma questão de continuidade na prestação do serviço, né? Ou do produto que foi contratado, cursos, enfim, tem toda uma questão específica para cursos de línguas, por exemplo. Mas recentemente eu digo ontem, né, eu estava lendo algumas notícias e me deparei com 2 decisões judiciais do Rio de Janeiro, tá? Em que os alunos conseguiram em caráter liminar, ou seja, com uma validade, né, e que, claro, cabe recurso, que isso vai ser discutido ainda, mas conseguiram a redução do valor da mensalidade da faculdade em 50%, tá? E aí foi levantado todo um ponto que trata sobre o precedente que isso gera, e de fato gera. Não tem como justificar, e assim, ó, eu confesso que me assusto com a forma como algumas empresas, escolas, instituições abordam esse tipo de assunto e tentam sustentar uma argumentação completamente falaciosa nesse aspecto, né? Então tu pega justificar, não, porque os gastos são os mesmos, queridão, olha só, tu tá mudando, e é compreensível, porque nós temos que olhar os dois lados, tá? Vamos tentar levantar e ponderar isso de uma forma razoável. Sim. Então, de um lado nós temos alunos que não estão tendo a despesa de deslocamento, de alimentação, de ir para a escola, não estão utilizando água, luz, internet, sei lá, não que haja um consumo direto de internet, mas não estão desfrutando da estrutura da escola. Na outra ponta, nós temos uma escola que tem que manter o seu aluguel, se o prédio não for próprio, deve manter funcionários, porque nós não gostaríamos de ter nossos salários suspensos ou não pagos ou reduzidos, né, por óbvio. E algumas questões, até que já foi levantada, e até acompanhei umas questões com uma escola, é que disse, nós não tínhamos um sistema, não estávamos preparados para o ensino à distância, e isso nos foi exigido em uma questão de tempo muito curta, o que ensejou um investimento além do planejado ou do dispensado para isso, para um projeto que era para ser feito em 2, 3 anos, teve que ser posto em prática em 1 semana. Então isso tu fala em treinamento de profissionais, contratação de serviços, software, adaptação, adequação, disponibilização de serviço, porque tu não pode exigir que o teu professor tenha licenças de pacote Office, que tenha disponibilidade de criação, de produção, de pós-criação de conteúdo, e nós dois sabemos o quanto a pós-produção do conteúdo é mais complexa às vezes do que o juntar todos os slides, né? A forma como tu apresenta e transpor isso para online e colocar isso dentro de um cenário em que tu exige que uma criança ou que um adulto tenha um comportamento também de sala de aula dentro do online. E aí são algumas das ponderações que a gente tenta enxergar os dois lados. Nossa, de forma alguma eu quero normalizar ou transformar essa ideia da redução da mensalidade de 10 mil como algo absurdo, mas, gente, é absurdo. Tem que haver uma redução. Sim. E nessa liminar fala que as aulas à distância não podem ser oferecidas sem um reajuste no valor pago. É imprescindível o equilíbrio dos contratos da prestação de serviço, como eu elenquei ali atrás, né? Tu tem que evitar ou prevenir a criação e a instauração de um cartel. Tu não pode manter todas as aulas com o mesmo valor, sendo que o serviço ou o produto oferecidos são completamente diferentes. Tu não pode exigir isso sem abrir mão, uma contrapartida. É compreensível, para concatenar só toda a linha de raciocínio, é compreensível que tu tenha tido gastos e investimentos nesse cenário, mas não é compreensível que tu repasse 100% desses gastos ou prejuízos ou investimentos para os alunos, sabendo que o que tu adquiriu é um bem ou um serviço contínuo e tu vai colher frutos a partir disso, e tu pode agregar isso no teu valor ali na frente. Tu pode transformar isso em créditos ali na frente. Nada justifica tu manter uma mensalidade e sugerir para pais a desmatrícula de alunos durante um semestre letivo é, no mínimo, uma demonstração de má fé.
faltou coerência, né, e um bom senso e entendimento de que, Sim. Por mais que seja um investimento e que não deixe de prestar o serviço, mas aí agora de forma virtual, ela mudou a entrega, então aquilo que foi contratado foi mudado por razões, e a gente já debateu isso em outros episódios, de força maior, né, então Sim. não foi com nenhuma intenção de prejudicar, nenhum lado teve má fé no momento que os alunos não tiveram mais como ir para a escola. Isso não foi porque os pais não quiseram, não foi porque a escola não quis, foi porque se determinou, né? Isso, enfim, a pandemia determinou isso para todo mundo. Então todo mundo que teve que se ajustar, né? E eu acho que rebola. E aí falta o entendimento. E acho que cada caso é um caso, né? Porque Sim. tinham já algumas escolas que já vinham investindo nesse ensino à distância, então já tinham isso tudo montado e talvez não tiveram que investir tanto agora. Então, só readequaram ali o seu ensino. Bom, e agora eu vou trazer uma outra notícia para a gente seguir aqui com as nossas manchetes meio inacreditáveis. Uma outra relação de consumo aqui que começa talvez a mudar a partir de agora. Pegando o exemplo da Havan, que passou a vender arroz e feijão nas suas lojas para tentar reabrir como serviço essencial. A Havan, ela trabalha com utensílios domésticos, né? E aí não vendia, nunca vendeu alimentos. E agora passa a vender alimentos para tentar reabrir como serviço essencial. Pode isso, Arnaldo? Pode isso, Leonardo? Olha, aí a gente... pois é, tu sabe que eu respondi essa pergunta ontem já, Andressa, ontem, 21/5, e até o presente momento é assim, ó, não é algo que seja ilegal, porque ele é considerado uma loja de departamentos, ele já comercializa café, chocolate, balas, gêneros alimentícios diversos. Diríamos que foi muito oportuno a alteração, por exemplo, dos produtos vendidos na loja para alterações de gêneros alimentícios de primeira categoria, né, de categoria básica. Então, assim, não é ilegal, mas é imoral. Eu adorei uma decisão eu acho que foi de Minas Gerais, para a reabertura de uma das lojas, onde o juiz disse, ok, tu quer vender arroz e feijão, perfeito, eu permito que tu abra a loja, no entanto, toda a parte que não corresponde à venda dos produtos alimentícios de primeira categoria deve ser isolada. Sim. Eu achei ótimo. Perfeito. Tu quer dar um jeito pra abrir? Não tem problema. Tu dá um jeito de abrir. Mas tu vai abrir com essa limitação. Bom, outra polêmica aqui, outra marca que gerou polêmica e manchetes recentemente foi a Osklen, que teve que retirar do mercado uma máscara contra a Covid. Ela havia colocado um kit, na verdade são 2 máscaras nesse kit, por R$147, né, no e-commerce. O objetivo foi impulsionar as vendas para o Dia das Mães e tal, com um item que passou a ser necessário agora, nesse tempo de pandemia que a gente ainda está vivendo, mas recebeu várias críticas, né? Pelo valor, porque adotou uma postura de dizer, a mensagem era que a cada compra de kit eles iam doar uma cesta básica para alguma instituição de caridade, enfim, alguma família que necessitasse, mas se esperava muito mais de uma marca do tamanho da Osklen, né? O valor, muitos consideraram abusivo, a marca acabou tendo que abrir nas redes sociais os seus custos, mostrar quanto que custa para a máscara ser feita, questão de funcionário, de material, quanto custaria a cesta básica que eles iam doar, enfim, tiveram que expor tudo e gerenciar uma crise, né? Exato. Vamos pensar aí que se tivesse sido feita uma boa gestão antes de publicar isso, antes de achar que era uma boa ideia fazer isso, não precisaria ter pego o cobertor para apagar o incêndio depois, né? Porque acaba se desgastou botando um produto abusivo, queimou a marca, colocando uma justificativa, tendo que abrir os seus custos, tendo que abrir os seus balanços, tendo que explicar quais os produtos que compunham a cesta básica. Gente, não, né?
Foi demais, assim, e eu acredito que nesse caso não é nem a questão do valor, né? É o que, de novo, a gente já conversou sobre responsabilidade social, sobre como as empresas devem se posicionar e se esperava mais. É uma marca grande, a gente tá vendo que a máscara ela tá sendo utilizada. Claro que agora surgiram várias máscaras bonitinhas e tal, e já que a gente tem que usar, que use, né, com bom humor e tal, Aham. mas é um item que a gente foi obrigado a usar, é um item que tá faltando em muitos hospitais, então traz toda uma outra questão. Tudo Exato. bem tu cobrar caro por um produto que é exclusivo, que é diferenciado, mas não com máscara, né? E não tentando fazer uma boa ação a cada. Ai, vende um kit e dá uma cesta. Eu acho que é possível fazer mais e se espera mais de uma marca desse tamanho, né? Uma marca que tem uma importância e que perdeu uma baita oportunidade de se mostrar no mercado, de fazer É, uma boa ação, de é trabalhar isso aí. né, trabalhar sua marca, seu posicionamento no mercado. Enfim, perdeu a oportunidade, né? Quando tudo isso passar, além de viajar pela RS, e olha o jabá aí pra tua campanha, a gente vai lembrar também das marcas e da forma como elas se Com posicionaram. certeza. Isso eu tenho certeza, eu já tenho visto, eu já tenho conversado com É, pessoas e já tem gente falando, tu viu a ação de tal empresa? sim. E já tem gente falando, inclusive, cara, eu não vou mais consumir hambúrguer de uma marca de hambúrguer que começa com M e não é um Sim, McDonald's, porque eu não gostei do posicionamento deles, achei eles babaca. E eu disse, bom, concordo, inclusive nem gosto do hambúrguer, não é tudo isso. Bom, outra questão que a gente. Porque a gente fez esse último. Esse episódio mais recente com o Leandro, a gente fez todo ele voltado para o empresário, né? Acho que agora, É. dessa vez, a gente está fazendo ele voltado para o consumidor, né? E essas relações de consumo que mudaram. As pessoas passaram, mesmo aquelas que não acreditavam muito em compra online, não eram muito adeptas, passaram a comprar porque é o único meio, né, de conseguir Sim. comprar certas coisas foi através dos sites. E aí deve estar acontecendo um monte de coisa, né? Deve estar chegando produto em local errado, as pessoas devem estar, daqui a pouco comprou uma roupa online, chegou, não serviu, e aí se arrependeu, quer o dinheiro de volta ou quer fazer uma troca. E como é que anda, Léo, a questão de direito do consumidor no ambiente online, agora que teve essa demanda absurda, né, por compras Sim. em sites? No direito do consumidor, em uma situação normal, nós temos o direito de arrependimento, que é de 7 dias a contar da chegada do produto em casa. Tu pode exercer o teu direito ao arrependimento e devolver o produto sem custo, sem ônus para a empresa, né? Então, isso era como funcionava antes. No entanto, por força da pandemia, da tentativa de mitigar a contaminação ou de evitar o transporte desnecessário de cargas, houve uma flexibilização disso. E, entre aspas, está suspenso o direito de arrependimento. Mas isso não retira especificamente o direito do consumidor, né? E a sugestão que fica para lidar com isso quando isso for restabelecido, quando isso for readaptado ou quando a gente conseguir voltar para um estado de normalidade, é que a pessoa que fez a compra, que se arrependeu, que teve o seu produto com qualquer defeito, enfim, qualquer vício, que notifique a empresa por escrito, por e-mail, por mensagem, por WhatsApp, por qualquer forma, e que solicite um protocolo. Então, situações atípicas exigem soluções atípicas. Os comércios ficarão suspensos durante período indeterminados em várias cidades. Então, como é que eu vou trocar meu produto numa loja que está fechado por tempo indeterminado, talvez mais do que 7 dias? Então, não é legítimo exigir que o consumidor compareça à loja ou ao local para exercer esse direito de troca do produto dentro desse prazo. Pode ser sim, ou ser dilatado esse prazo, ou ser estabelecido um novo pacto, uma nova forma. Vou mandar um motoboy aí para buscar o produto que deu problema, e aí eu te mando já um novo. Ou, tu devolve, manda pelo correio, devolve. Ou vamos esperar mais alguns dias, vamos dilatar esse prazo, mas mantenha isso por escrito, né? Mantenha isso num e-mail, num mensageiro, em alguma forma que tu consiga te precaver, e de preferência, se for possível, tem um protocolo para ter uma garantia daquela informação.
Bom, Léo, então pra gente se encaminhar pro fim desse nosso episódio, vamos repassar algumas outras coisas aí que a gente tem visto e conversado até com ouvintes, com amigos e nós mesmos, a gente conversa às vezes sobre isso, né? Outras relações de consumo que tem dado o que falar, assim, que as pessoas... que levantam algumas dúvidas, né, nos consumidores. Sim. Uma delas, clube. Eu falei do Clube Smiles, eu lembrei de clubes... Clubes de associados, né? Como é que tá funcionando? Olha, eu... Atrás dessa pergunta, eu fui falar com uma pessoa que é envolvida na gestão de clubes. E ela me reportou que a maioria, ou que boa parte dos associados acabaram cancelando a sua associação. As taxas de inadimplência estão em 50% e a receita caiu. E isso corrobora com a informação que eu tenho de um clube de Porto Alegre também, que fala que a receita caiu em média 70%. Porque os espaços esses estão sem a receita vinda de serviços e eventos que faziam nos clubes, né? O pessoal tá fazendo campanha pra galera sensibilizar e pagar as mensalidades, mas os cancelamentos foram acima do normal. O pior de tudo é a inadimplência e não há perspectiva de melhora num futuro próximo. Outra coisa, viagens, que a gente também comentou aqui, e a gente sabe, volta e meia recebe, e a gente já fez um episódio só sobre viagens, mas foi bem no início da pandemia, e de lá pra cá, de março a maio, o que mudou nessa relação de consumo que tu tem acompanhado? Ficou sedimentado desde então que o consumidor tem direito de exigir a devolução de valores pagos se a empresa não der possibilidade de remarcação, substituição do valor devido por crédito com validade de 12 meses ou se não for apresentada uma terceira proposta. Então, se nenhuma dessas três for proposta, tem que devolver os valores ou estornar direto no cartão, ou enfim, a forma que foi feito o pagamento. Tem que respeitar também o prazo de 12 meses. Há quem esteja já discutindo essa questão do prazo de 12 meses, porque, por exemplo, a Argentina está com todos os voos suspensos para compra e venda até setembro. Então, os meses que permaneceu fechado descontam desses 12 ou não? Como é que vai ficar isso? Né? São questões que ainda não estão sedimentadas, mas pelo menos a estrutura, a base desses direitos já está estabelecida. Beleza, e aí a mesma MP, né, que rege essa parte do turismo e que estabeleceu isso, é a mesma... que a gente citou até no episódio com a Ju Brondani sobre cultura, né? Eventos culturais, enfim. Exato. Mesma coisa. Da mesma forma que a gente compra uma passagem, não vai conseguir viajar, né? A gente também pode ter comprado aí um ingresso para algum espetáculo e o espetáculo não vai acontecer. Então, agora como é que a gente faz, né? Na mesma categoria dessas possibilidades de troca, remarcação ou novo acordo se enquadram agências de turismo, transportadoras turísticas, locadoras de veículos, cinemas, teatros, plataformas online ou de venda de ingressos, organizadores de evento, parques temáticos, parques aquáticos, acampamentos, restaurantes, bares e centros de convenções. Bom, e para fechar, Léo, ontem tu me falou de planos de saúde, que também é uma questão, né, que quem pagava aí planos de saúde não tinha essa possibilidade de contar com atendimento para a Covid-19, não se sabia, é tudo uma novidade. Como é que esses planos estão se readequando e o que o consumidor pode fazer, assim? Esse assunto específico a gente poderia passar uma hora conversando só sobre essas alterações, porque é algo que tange diretamente, né, que adentra diretamente na área da saúde. Mas, em umas pinceladas rápidas, as alterações do plano, em questões de plano de saúde ou de contratos de plano de saúde, são especificamente em nenhum plano previa a realização de exames, né, de testes para o Covid, então passaram a compor o rol de exames, porque poucos contratos foram realizados pós-pandemia, né? Então passaram a figurar nesse rol, e a questão das carências também. A carência agora, em geral, é de 24 horas, caso a pessoa seja diagnosticada com Covid. Então os prazos estão bem mais flexíveis, prazos de carência estão bem mais flexíveis dentro desse cenário. Legal, então já vamos dizer para a audiência que no próximo episódio a gente vai falar mais disso, porque a gente vai abordar a saúde, né? E vai ser provavelmente o episódio que vai fechar essa nossa série sobre a pandemia.
Claro que a gente ainda vai citar, né? Enquanto houver pandemia e quarentena, isolamento, tudo isso, a gente vai de alguma forma trazer nos nossos conteúdos, mas a gente encerra essa série que é especial só sobre isso, né? E recebendo, na maioria das vezes, convidados. Vamos convidar o pessoal também para nos acompanhar no @escuteinflucast. E onde mais, Léo? Segue a gente lá. Lá no PicPay, podem dar uma olhada pesquisando por @influcast. Eu acho que o aplicativo nunca esteve tão em alta, né? Com o pessoal usando tanto para acompanhar as lives e realizar doações. Confere lá o nosso financiamento coletivo. A gente possui cotas que partem de R$5. A gente conta com o teu apoio para conseguir disseminar esse projeto e isso nos ajuda imensamente. Isso aí. Obrigada, então, para todo mundo que escutou até aqui. Obrigada, Léo. Até o próximo. Até a próxima.